Bem, hoje vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos tratar dessa ação constitucional, né, que é o mandado de injunção, né? Então, o mandado de injunção, ele, na verdade, existe, né, para o combate, né, para que se exerça o controle judicial, tá, das omissões do poder público na edição de normas, de uma maneira geral, e já eu trato especificamente disto, tá? Então veja só, a omissão do poder público, dos poderes públicos, ela pode, na verdade, causar uma ineficácia, pode causar uma impossibilidade de fruição dos direitos e garantias, podem também impedir, né, que as prerrogativas que sejam inerentes à cidadania, à soberania, à nacionalidade também tivesse em pleno exercício. Então, tudo isso é combatido através dessa ação constitucional, que é o mandado de injunção. Aí vamos lá. Em primeiro momento, o que eu poderia tratar, né, sobre o mandado de injunção? Eu queria realizar um breve histórico e algumas considerações sobre esse instituto, tá? Veja, esse instituto, ele não possui apenas um paradigma no cenário internacional, ou seja, aquele instituto que já existia no direito, por exemplo, espanhol, e que nós trouxemos para cá com o mesmo nome, ou nome parecido e com a mesma função, tá? Não existe essa relação direta entre institutos que você pode identificar em outros países e importá-los para cá, para o nosso ordenamento jurídico, tá? Então essa é a primeira observação, e nós vamos identificar que institutos, né, foram auxiliando nessa composição do mandado de injunção, certo? Então isso é o que eu queria falar no primeiro momento. O que eu queria deixar também muito bem registrado, tá? O poder constituinte originário, ele concebeu essa ferramenta, esse instrumento que é o mandado de injunção, justamente, né, para o exercício do controle das omissões do poder público. Que tipo de omissão? A omissão na edição de normas, tá? Normas que vão dar o quê? Efetividade, tá? Aos direitos e garantias constitucionais, como eu já tinha mencionado, e também às prerrogativas que são inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Aí vocês vão me perguntar, quais são essas normas? Qualquer tipo de norma? Não. São normas regulamentadoras, né? Porque determinadas normas constitucionais, tá? Elas prescindem, tá, de normas que possam regulamentar para que se tenha a aplicabilidade imediata e direta. Então, normas que, na verdade, já possuem essa aplicabilidade imediata e direta não são as normas que fazem parte, né, daquilo que a gente espera, né, através deste instrumento que é o mandado de injunção para ser impetrado. Impetrado, né? Se é um mandado, era para ser impetrado, certo? Vamos lá. Vamos então agora àquele tópico que eu mencionei, que são exatamente os antecedentes, tá? Quais os institutos que ajudaram nessa formação, tá? Dessa construção desse instituto, que é o mandado de injunção, tá? O primeiro instituto, que na verdade serviu como um certo parâmetro para o mandado de injunção, que é o Writ of Injunction, né? Que é um instrumento, né, norte-americano, que foi concebido já no século XIII, século XIV, né? Que só tem, na verdade, equivalência com o mandado de injunção tão somente pelo nome, tá? Writ of Injunction, do direito norte-americano. Por quê? Porque esse Writ of Injunction
do direito americano, ele é tão somente, né, uma manifestação da corte americana. Em que momento a corte americana, tá, ela exatamente emite uma ordem jurídica, né, que veda que determinadas pessoas ou grupos possam praticar determinada ação. Então, o que se importou desse instituto norte-americano foi apenas o nome, né? Não se importou, né, desse instituto norte-americano o conteúdo. Um outro instituto também que, digamos assim, ajudou nessa formatação através tão somente do nome foi um instituto do direito italiano chamado de ingiunzione, né? Muito parecido exatamente com injunção, mas que esse instituto do direito italiano, ele tão somente é o quê? É um procedimento específico, né? Então é um procedimento que é determinante para que as penas que fossem ser aplicadas, né, a condenação fosse ocorresse de uma maneira mais simples, tá? Que era através de um procedimento mais simplório, especial, e não um procedimento ordinário. Então, na verdade, esse instituto, né, o Ingiunzione italiano, também não influencia muito na concepção e na construção material do nosso mandado de junção. No plano internacional, o instituto que serviu, na verdade, um parâmetro mais aproximado, né, do que seria o nosso mandado de junção, seria o instituto inglês, né, que é o equity, né, que na verdade é chamado, né, se você for traduzir, de juízo de equidade, tá? Por que esse instituto inglês do século XIV, o equity, que é o juízo de equidade, interfere tanto com relação ao mandado de junção? Primeiro porque esse juízo de equidade, ele era utilizado quando o sistema jurídico inglês, ele não apresentava uma solução para aquele caso concreto, ou seja, ele não tinha uma proteção a oferecer. Então, veja só, se o sistema não tinha uma proteção a oferecer, ou seja, não tinha precedente e nem tinha lei específica para se aplicar ao caso, né, na verdade, aquele caso que dependia de uma solução, utilizava-se do juízo de equidade. E aí, na verdade, você já começa a identificar exatamente um traço meio que semelhante ao mandado de junção e a sua função dentro da perspectiva atual, que é o seguinte, né? Dentro da perspectiva atual do mandado de junção, um direito, né, que é previsto em uma norma constitucional, ele, na verdade, não pode ter, né, o seu exercício inviabilizado. Ele não pode ter um exercício inviabilizado por uma ausência de norma regulamentadora. Norma essa, regulamentadora, que foi desejo do poder originário constituinte, né? Então, quando ele cria uma norma que por várias razões, e até por razões de perspectiva material, de conteúdo, né? Com a própria promulgação da Constituição, você não tinha como ter exatamente a efetividade imediata, né? Então, quando você não tem essa possibilidade, né, de que com a própria Constituição você não tem como realizar essa efetivação imediata, você abre espaço, então, para que esses efeitos essenciais que advêm da norma, tá, eles venham a ocorrer em razão de uma norma regulamentadora, tá? Então, é o primeiro momento que a gente tem para se fazer uma reflexão dentro do plano constitucional atual. Agora, informações importantes que eu queria passar para vocês é o seguinte, né? O mandado de junção, ele é o quê? É um procedimento especial, né? Ora, um
um procedimento. Por quê? Porque ele visa o quê? Dar tutela, proteção a um direito que é constitucional. Então, um direito constitucional, ele merece exatamente, né, uma proteção que venha ocorrer de forma mais célere, né, que os institutos presentes nesse procedimento, eles consigam dar uma efetividade de maneira mais eficiente, né? Então é um procedimento especial e é um procedimento de natureza civil, bem como o mandado de segurança, que nós inclusive já vimos, o habeas datus também. Então, o mandado de junção também é um procedimento de natureza civil, tá? Queria deixar registrado, e aí vocês deveriam sim tomar nota, que exatamente há uma lei regulamentadora sobre o procedimento do mandado de junção. Essa lei, que inclusive está em plena vigência, é a Lei 13.300 do ano de 2016, tá? Então, a Lei 13.300 do ano de 2016, que esta lei exatamente vem o quê? Vem estabelecer o procedimento, porque esse procedimento é o que vai viabilizar que direitos e garantias constitucionais, bem como as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania, certo? Venham a ter uma eficácia, venha a ter plena fruição, certo? Por quê? Porque este procedimento ele vai visar o quê? Que o Poder Judiciário venha determinar exatamente o que para os outros poderes, né? A realização da edição de normas regulamentadoras, certo? Então, no primeiro momento, eu queria falar sobre esse instituto, tá? Então, veja só, para que serve, então, o mandado de junção em linhas gerais? Combater a inefetividade dos poderes públicos, tá? Então, ele serve para combater a inefetividade, certo? Ora, automaticamente, quando ele combate a inefetividade, ele dá o quê? Proteção a direitos constitucionais, né? Ou seja, ele dá proteção a um rol de direitos subjetivos. Por que direitos subjetivos? Porque o sujeito detentor daquele direito constitucional, tá? Ele se vê impedido de ter plena fruição daquele direito em razão da ausência de norma regulamentadora, tá? Então, este procedimento previsto na Lei 13.300 de 16, né, ele é fundamental exatamente porque ele vai viabilizar o exercício desses direitos, tá? Veja, quando eu falo de viabilizar o exercício de direitos constitucionais, eu estou falando de quê? Eu estou falando de concretização da norma constitucional, né? A norma vai ser concretizada, ou ela só é concretizada com a norma regulamentadora, né? Dizem, né, que este remédio constitucional, que essa ação constitucional é um remédio, por quê? Porque é um remédio que é voltado para combater a síndrome da ineficiência, a síndrome da inefetividade. Então, na verdade, como nós estamos falando em tempo de crise, né, o mandado de junção, ele tem a função de combate à crise da inefetividade, porque os poderes públicos, em sua letargia, em sua inércia, né, eles prejudicam diretamente o titular do direito. Por quê? Porque ele tem um direito, mas o direito não tem condições de ser plenamente exercido, tá? Como eu disse, só a promulgação não é capaz de produzir todos os efeitos essenciais da norma. Então, a mera promulgação da Constituição, no que tange a determinadas normas constitucionais específicas, e digo,
estas normas constitucionais específicas são aquelas normas de eficácia limitada, porque as de eficácia plena e eficácia contida, elas não entram nesse rol, tá? De necessidade de mandado de injunção para que dê efetividade aos direitos que estão previstos nessas normas. Por quê? Porque as normas constitucionais de eficácia plena e de eficácia contida, elas já possuem por si só aplicabilidade direta e imediata, tá? Então, mandado de injunção sempre para normas constitucionais, tá? De eficácia limitada. E digo mais, de eficácia limitada que seja impositiva, porque tem normas constitucionais de eficácia de natureza facultativa. Essas normas constitucionais de eficácia limitada facultativa também não se enquadram no rol do mandado de injunção. Por quê? Porque se é facultativa, só passa a existir direito constitucional quando o poder que tem esta faculdade, tá, regulamenta. Antes desse poder regulamentar, não se pode falar em direito criado. Não há direito constitucional criado quando a gente fala de norma constitucional de eficácia limitada facultativa. Então veja, mandado de injunção, certo? É o instrumento constitucional voltado para, tá, o órgão ou poder público que tem dever constitucional de edição de norma regulamentadora, certo? Agora, a norma regulamentadora que este poder público, que este órgão tem o dever de editar, de criar, é a norma regulamentadora de eficácia limitada, tá? Impositiva, ou seja, que este órgão tem, então, o dever de criar, porque como eu já mencionei, facultativa, só se pode falar de direito constitucional a partir do momento em que esse direito constitucional ele é criado, senão nem sequer pode falar em direito constitucional, certo? Então, primeira observação que eu já faço aqui. Vamos tratar então de situações que representam as hipóteses de cabimento do mandado de injunção. Quais são as hipóteses de cabimento do mandado de injunção, tá? Primeiro que eu queria falar, né, que mandado de injunção, nós já sabemos, a ausência de norma regulamentadora, né, que torna inviável o exercício de direito, né, direito, no caso, e garantia constitucional ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. Mas vamos lá. Lei 13.390 de 2016, tá? O que é que eu queria mencionar? Quais são, então, esses 3 requisitos, né, de cabimento do mandado de injunção? Vou falar primeiramente os 3 aqui, para vocês tomarem nota, os 3 requisitos de cabimento do mandado de injunção, e daqui a pouco a gente vai destrinchar um a um. Vamos lá. Para se impetrar um mandado de injunção, é necessário, tá, que seja relacionado a uma norma constitucional desprovida de regulamentação. Então, primeiro requisito para se impetrar o mandado de injunção é que seja para dar o quê? Efetividade, né, fruição a uma norma, né, a um direito que esteja previsto na norma desprovida, uma norma desprovida de regulamentação, tá? Então, norma desprovida de regulamentação. O segundo requisito de cabimento de mandado de injunção
né, é que que tenha o dever do poder público em editar essa norma. Então, vamos lá. Primeiro, norma constitucional desprovida de regulamentação, porque a norma constitucional que já regulamenta, você não precisa provocar o Poder Judiciário para obrigar um poder a regulamentar, porque a norma já por si só regulamenta. Tá? Então veja, a norma constitucional que é desprovida de regulamentação. Segundo requisito, tá? Tem que existir o dever, a existência, portanto, do dever do poder público em editar a norma constitucional. Tá? E o terceiro requisito é exatamente o que? A efetiva omissão do poder público. Primeiro, norma constitucional desprovida de regulamentação. Segundo, dever do poder público de regulamentar. E o terceiro é a efetiva omissão do poder público, tá? Então vamos lá, vamos ao primeiro, né? Norma constitucional desprovida de regulamentação. Ou seja, esta norma regulamentadora que se anseia, que foi a vontade do constituinte originário, tá? É esta norma regulamentadora que vai, certo, dar aplicabilidade imediata e direta. Ou seja, o direito que prescinde da norma, ele está previsto na norma constitucional. Esta norma constitucional, ela é desprovida de regulamentação. Para que esse direito, então, previsto nessa norma tenha aplicabilidade imediata e direta, é necessário, exatamente, que tenha o surgimento da norma regulamentadora. Certo? Então, primeira consideração. Vamos lá. Queria fazer agora algumas observações sobre este primeiro requisito. Tá? Veja. A norma constitucional de eficácia limitada impositiva, certo? Ela só está desprovida de regulamentação se não existe a regulamentação. Parece óbvio, mas o que eu quero dizer com isso? Se por acaso existir uma regulamentação anterior, ou seja, se existir uma lei que anteceda a própria Constituição, que verse sobre aquela matéria presente na norma, não se pode conjecturar a possibilidade de se impetrar uma da adjunção. Por quê? Porque se a lei anterior à Constituição, eu digo lei infraconstitucional anterior à Constituição, ela guarda compatibilidade com a Constituição e tem a capacidade de regulamentar aquela norma constitucional, esta lei, ela pode sofrer o fenômeno que nós reconhecemos, que é o fenômeno da recepção constitucional. Então ela vai ser recepcionada e ela já vai ter o quê? Instrumentos dentro da lei que podem dar regulamentação ao direito constitucional. Tá? Então vamos lá. As normas, por exemplo, que versam sobre direito financeiro, elas dependem de regulamentação. Ora, nós sabemos que tem uma lei, que é a 4320, que versa sobre o quê? Normas gerais do direito financeiro. Ela é de 64. Então ela foi recepcionada e hoje ela regulamenta parte do direito financeiro. Então, vejam, né, que se há uma norma, uma lei anterior à Constituição que consegue regulamentar aquilo que está previsto na norma constitucional, não há que se falar em mandado de junção. Beleza? Esta é a primeira consideração. Ok. Parâmetro para se impetrar mandado de junção. Eu já mencionei.
O parâmetro é qual? A norma constitucional de eficácia limitada e impositiva. Tá? Este é o parâmetro para se impetrar o mandado de injunção, certo? Vamos lá a mais 2 requisitos, tá? Veja, não é cabível mandado de injunção para norma infraconstitucional que dependa de regulamentação. Vamos lá. Se tem uma lei federal que depende de um decreto para ser regulamentada, a ausência desse decreto possibilita que se impetre mandado de injunção? Não. Mandado de injunção só pode ser utilizado para se exigir praticamente dos poderes públicos inertes a edição de norma regulamentadora referente à norma constitucional. Então, se está na legislação infraconstitucional, não cabe, tá? É um erro tremendo, grosseiro, na verdade, se pensar em impetrar mandado de segurança por causa de ausência de regulamentação de lei que é infraconstitucional. Esqueça isso, tá? E outra coisa também que não existe, né? Não há possibilidade de se conjecturar é a utilização de mandado de injunção para que se venha editar uma norma regulamentadora que dê uma interpretação mais favorável, mais justa, mais clara. Não. Se existe lei regulamentadora, a interpretação vai ser dada de acordo com aquilo que está presente na lei. Não há que se falar aqui em lei para a necessidade de exigir do poder público a edição de uma lei para dar mais clareza à interpretação, não. Tá? Isso não existe, então também não cabe. Então, com isso, eu finalizo aqui o primeiro requisito. Vamos ao segundo.